No vídeo passado eu falei sobre a psicologia por trás da campanha do Lula, quando ele venceu ali o Bolsonaro, né, nas últimas eleições. E a principal ideia ali do vídeo era mostrar que campanhas políticas não vendem apenas propostas, né? Elas trabalham ali com o seu emocional para influenciar ali na sua decisão de escolha. Se você não assistiu esse vídeo, vou deixar ele aqui no card para você assistir, até porque eu dou uma introdução sobre essa questão psicológica para que você entenda onde eu quero chegar. Então, se você não assistiu esse vídeo, vai lá, assiste, depois você volta, porque hoje nós vamos falar sobre a psicologia por trás da campanha do Jair Bolsonaro quando ele foi eleito presidente. Só uma recapitulação muito rápida, né? As campanhas políticas, elas vão vender ali emoções, elas vão vender sonhos, elas vão vender estabilidade, elas vão vender aquilo que o público que ela quer conquistar deseja. E principalmente elas vão vender identificação. Enquanto Lula trabalhou uma campanha mais voltada ao acolhimento e à proximidade emocional, Jair Bolsonaro foi por um lado totalmente oposto, mas englobando uma proposta muito poderosa, que é a necessidade de força, a necessidade do enfrentamento, a necessidade de que finalmente apareceu alguém para falar por você coisas que de repente você não tinha coragem de falar. Como se essa pessoa fosse falar coisas que muitas pessoas pensavam, mas não conseguiam expressar. E para a gente entender, né, como Jair Bolsonaro ele se transformou ali numa figura tão forte, a gente precisa olhar quais emoções ele despertou ali na campanha dele. E olha, uma das pistas mais interessantes é justamente o símbolo que ele fez da camisa da seleção do Brasil, aquela verde e amarela, que inclusive eu estaria usando ela aqui para fazer o vídeo, e se eu fosse falar psicologia por trás de um presidente e só estivesse usando a camiseta ali da seleção do Brasil, todo mundo saberia que eu ia falar do Jair Bolsonaro, mas eu não gosto de futebol, não tenho ali a camiseta da seleção, vim com uma camiseta amarela mesmo. Quando a gente pensa ali na campanha política, a gente pensa muito ali, né, nas propostas, nos debates, nas promessas, mas a psicologia sabe que tem uma coisa que influencia muitas pessoas, que é o quê? O símbolo. Uma bandeira é um símbolo, um uniforme é um símbolo, uma aliança, né, de ouro é um símbolo. O crucifixo, por exemplo, né, é um símbolo muito grande ali no cristianismo também. E por que o símbolo é importante? Porque ele comunica qual é o grupo ali que eu pertenço, né? Então, um uniforme, por exemplo, da polícia militar vai dizer ali, né, que aquela pessoa pertence à polícia. Se eu uso uma aliança, significa que eu pertenço ao grupo dos casados, eu ali que o crucifixo, né, pertence ali a um grupo de católicos. E foi exatamente isso que aconteceu com a camisa verde e amarela da nossa seleção. Antes ela era unicamente associada ao futebol, mas depois ali da campanha do Jair Bolsonaro, ela começou a significar uma outra coisa. Pouco a pouco, ela foi virando um símbolo de identidade. Quando alguém vestia a camiseta ali, né, durante as eleições, a pessoa não estava querendo dizer, eu gosto da seleção brasileira. Ela estava comunicando os valores dela. Ela comunicava uma visão que ela tinha do país e a um grupo a qual ela pertencia. E olha, isso é muito poderoso psicologicamente. Sabe por quê? Porque uma das necessidades humanas mais profundas é a necessidade de pertencimento. E fazendo uma pausa aqui no vídeo para falar um pouquinho mais a fundo sobre isso, o ser humano ele não foi feito para ficar sozinho. Eu não estou dizendo que o ser humano foi feito para casar, não é sobre isso. Mas o ser humano ele existe para gerar conexões. Quando a gente pensa na alegria, né, a melhor das emoções, né, das 5 ali que a gente tem, né, mais prazerosa, eu diria, a alegria se dá quando a gente trabalha conexões, seja essa conexão com os outros, seja essa conexão com você. Mas só você gerando conexão apenas com você, né, então, por exemplo, praticando um hobby, eu gosto de fazer crochê, né, isso gera uma conexão comigo, isso me dá prazer, mas só isso não é o suficiente. O ser humano precisa gerar conexões com outras pessoas para ter prazer, para ter felicidade. E é isso que o pertencimento gera na pessoa. As pessoas, elas querem sentir que elas fazem parte de algo maior, que elas têm pessoas que compreendem elas, que pensam igual, que fazem parte ali, né, dos mesmos valores e que enxergam o mundo de uma forma semelhante. Encontrar alguém que enxerga o mundo de uma forma semelhante a você te traz paz, porque por mais que a gente goste de debater, né, algumas pessoas gostam muito de debater, eu falo aqui de um debate saudável mesmo, é muito prazeroso quando a gente encontra alguém que pensa igual a gente, e isso traz uma paz para nós.
Porque quando a gente encontra pessoas que pensam iguais a nós, isso traz uma certa esperança. E os símbolos ajudam a criar isso de uma forma instantânea. E é aqui que a análise começa a ficar mais interessante. Porque os símbolos, eles só funcionam quando eles encontram, né, uma necessidade emocional já pré-existente. Ninguém, absolutamente ninguém, adota um símbolo se esse símbolo não tiver uma representação de uma necessidade ali há um tempo desse grupo de pessoas que está adotando o símbolo. E quando Jair apareceu, já existia na nossa sociedade pessoas que sentiam que não estavam sendo ouvidas. Essas pessoas, elas se sentiam muito ignoradas, elas sentiam que existia um grande abismo, né, entre a população e as instituições. E o que acontece quando a gente tem uma população que sente tudo isso? Significa que uma ruptura está muito perto de acontecer, porque essa ruptura, ela passa a ser uma necessidade desse grupo. E qual que é a necessidade? É a necessidade de que apareça alguém disposto a enfrentar todo aquele sistema e causar essa ruptura ali tão desejada. E o Jair Bolsonaro conseguiu ocupar esse lugar simbólico. Se você relembrar, né, os discursos dele, você vai perceber que ele não tinha um discurso de melhorar, ele tinha um discurso de mudar completamente ali, né, o que estava acontecendo no nosso país, um discurso de enfrentar situações que ele não concordava ali no país. Ele não trazia uma ideia de aperfeiçoar o sistema, mas sim de ir contra o sistema, entende? E isso desperta sensações muito específicas, porque em momentos de frustração coletiva, muitas pessoas não estão procurando um acolhimento, elas estão procurando alguém que lute por elas. Alguém que lute, né, contra aquilo que elas enxergam como um problema. Alguém que represente a sua indignação. E foi por isso que as ideias do Bolsonaro se conectaram tão bem com a ideia de força, coragem e enfrentamento também. Independentemente da gente concordar ou não com as ideias, né, de algum político, a gente precisa entender que essas ideias, elas surgem para suprir demandas emocionais ali que essa população tem. Elas existem porque elas respondem a uma demanda já existente. Caso contrário, ele não teria tornado o nosso presidente. E olha, talvez seja justamente por isso que figuras políticas como o Bolsonaro causam reações tão intensas, né? Quem gosta, gosta muito, quem odeia, odeia muito. Porque as pessoas, elas não enxergam apenas o político ali. Ela enxerga aquilo que ele está representando, o símbolo que ele é naquele momento. E isso vale para, obviamente, todos os lados políticos. Esse vídeo não é um vídeo sobre política, certo? Estou ressaltando isso aqui de novo no meio do vídeo, porque eu sei que algumas pessoas têm seus lados, né, políticos, e quando elas começam a escutar, começa a vir ali um furor, uma necessidade, às vezes, de debater, de contra, e eu não estou analisando aqui nada em relação à política, eu estou analisando como aconteceu psicologicamente para as pessoas que são a favor dele terem entendido que ele era a escolha certa. Inclusive, se você é contra o Bolsonaro ou contra o Lula, né, e está assistindo aqui esse vídeo, ou do Lula, é muito interessante para você aprender um pouquinho uma coisa que o psicólogo tem, que é entender o olhar por trás do outro. Fica a dica. Quando uma pessoa, ela olha ali, né, um político como um Bolsonaro falando, tocando ali no símbolo, tocando ali naquelas emoções, naquela necessidade de ruptura, ela obviamente não está olhando só ali o político. É como se ela estivesse enxergando através da própria história de vida dela, do próprio medo, das próprias experiências, das próprias necessidades emocionais. E é por isso que duas pessoas extremamente inteligentes podem olhar a mesma figura política e estarem em lados completamente opostos. Um pode enxergar coragem, autenticidade, agressividade e impulsividade, por exemplo. E um pode enxergar alguém disposto a enfrentar um problema. Uma outra pode enxergar alguém que cria conflitos. E muitas vezes essas interpretações, elas dizem muito mais sobre a pessoa que está interpretando, sobre aquela figura política realmente. É aquilo que eu falei antes. Você precisa entender o lado do outro para entender, certo, o que ele sente e entende como aquilo. E a gente não consegue entender o lado do outro quando a gente não entende a história de vida dessa pessoa. E aqui eu não estou falando do Bolsonaro, eu estou falando, certo, de pessoas que são os eleitores que concordam ou não concordam com as propostas dele. Porque o ser humano, ele não apenas
percebe a realidade, ele interpreta essa realidade. E essa interpretação, ela é influenciada pela sociedade, pela nossa família, pelas emoções que a gente sente na hora, pela nossa história de vida também. Vou dar um exemplo aqui, meio polêmico também, que são sobre as gerações. Se você está ali pensando, né, na geração das pessoas que têm mais de 60, por exemplo, elas foram acostumadas a trabalhar muito. Essa geração que vem agora, ela já não quer trabalhar tanto, né? Ela entende mais ali os direitos dela. A geração de agora, vamos colocar ali uns 20 anos, certo? E a pessoa mais velha ali de 60 pode interpretar essa pessoa de 20 como preguiçosa, e a pessoa de 20 pode interpretar essa pessoa de 60 como alguém que foi explorado, como alguém burro, como alguém workaholic. Quem tá certo, quem tá errado? É muito complexo, porque isso depende da forma como a construção dessa ideia foi feita na mente de cada um. Obviamente, uma pessoa que nasceu num lugar, né, numa família, onde todo mundo está acostumado a trabalhar muitas e muitas horas, ela entende que aquilo é o comum, aquilo é o certo, é aquilo que ela tem que fazer. Já a pessoa que, desde novinha, por exemplo, ela nunca precisou trabalhar para pagar a conta da casa, ela era sustentada, ela talvez não entenda essa necessidade de se doar tanto ao trabalho, né? Já se sabe, por exemplo, teve até aquele seriado Emily em Paris, né? Os franceses, por exemplo, veem o trabalho como uma coisa que paga as contas. Isso não faz parte da identidade deles. Aqui no Brasil, o nosso trabalho muitas vezes faz parte da nossa identidade. Tanto que muitas vezes quando você pergunta para alguém, quem é você? Uma das primeiras coisas que a pessoa responde é a profissão dela. Ela fala, eu sou a Ingrid, eu sou psicóloga. Então a gente muitas vezes se emaranha aqui no Brasil, né, com o nosso trabalho e a nossa personalidade. E é por isso, né, que discutir esses assuntos, né, de por que psicologicamente um político influenciou, né, uma parcela da população é tão difícil. Porque frequentemente as pessoas vão acreditar que elas estão de fato discutindo fatos, né? Fez certo, fez errado, prometeu e não cumpriu, quando na verdade elas vão estar debatendo valores, necessidades profundas delas ali, emocionais, e até mesmo a identidade delas ali. Para finalizar, eu queria deixar aqui a reflexão e a grande conclusão, né, tanto aqui do vídeo do Bolsonaro, quanto do vídeo que eu fiz do Lula também, que é quando a gente entende a psicologia por trás de grandes figuras públicas, a gente não está entendendo de política. A gente está aprendendo como seres humanos se comportam e como as emoções influenciam nas decisões deles e como eles vão tentar racionalizar essas decisões. A verdade é que a gente toma grande parte das nossas decisões por emoção e aí a gente tenta justificar com a razão. Por exemplo, eu comprei esse casaco porque eu achei bonito. Na hora que eu olhei, falei, nossa, vou ficar maravilhosa com ele. Isso é emocional. Mas aí eu vou tentar justificar com a razão. Vou falar, não, eu comprei esse casaco porque amarelo combina ali com os meus olhos. Vou usar muito ele, tá barato. O ser humano tem a necessidade de encontrar pessoas que representam aquilo que a gente acha importante, que a gente acredita. Pessoas ou símbolos também. Isso aqui vale para religião, de repente até uma pauta aí para um outro vídeo, apesar de ser um assunto mais delicado. Líderes políticos fortes não vão crescer apenas com propostas, nem no Brasil, nem em lugar nenhum. Eles crescem porque eles conseguem representar emoções coletivas que já existiam. No caso aqui desse vídeo sobre o Bolsonaro, eu tentei te mostrar a força do símbolo na parte psicológica influenciando ali o ser humano. A força da identidade de um grupo e a força da sensação de um enfrentamento, de uma ruptura. E entender isso não significa concordar ou discordar, nem de mim, nem do Bolsonaro. Significa apenas enxergar uma coisa que eu acredito que passa muito despercebido, e que foi por esse motivo que eu decidi fazer esses dois vídeos. A política, ela é emocional. E inclusive muito mais emocional do que a maioria de nós gostaria de admitir e até mesmo de permitir. E quanto mais consciência disso a gente tiver, mais a gente vai conseguir compreender não só os nossos líderes, mas também nós mesmos. E eu acredito que essa é a parte mais interessante da psicologia. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui pra mim, me ajuda muito. E se inscreve no canal para acompanhar mais conteúdos como esse.